Beleza, vamos lá. Gênesis 16, o nascimento de Ismael. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada de Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou a sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que vinham sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai maltratou Agar, que essa acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sul, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Respondeu ela: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora, sujeitai-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a viu em seu sofrimento. Eu falei errado. O Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esse foi o nome que ela deu ao Senhor, que ele lhe havia falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria visto eu aquele que me vê? Por isso, o poço que ficou entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lahai-roi. Agar teve um filho de Abraão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abrão, que estava 86 anos de idade, quando Agar lhe deu Ismael. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus. O Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte é essa aliança que com você. Você será pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão. Não será chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você, e os seus frutos descendentes para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança. Tanto você como os seus futuros descendentes. Essa é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será sinal de aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês será circuncidado. Tanto os nascidos da sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros, que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão de ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso e que não tiver circuncidado, será eliminado do meio do povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão. Agora é Abraão. Abraão. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será chamado Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja meu herdeiro. É interessante que Abraão, ele é o pai da fé, ele foi considerado até por Deus, né? Ele fala como um homem que teve muita fé, mas ele mesmo, quando escutou isso, ele viu que o milagre era tão difícil
por eles serem muito velhos, que ele meio que colocou, não, vamos deixar o milagre mais possível. Permita que Ismael seja o meu herdeiro. Então é muito interessante que até ele teve essa dificuldade. Então a gente, quanto mais nós, né, que não somos, o pai da fé teve essa dificuldade. Então a gente não é nem um povo escolhido, que a gente possa, pela graça e pela misericórdia, lembrar que Deus pode tudo. Então se ele falou, vai acontecer. Continuando. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei. Eu farei prolífero e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara. Dará a você no ano que vem, por essa época. Quando terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos de sua casa e os que foram comprados, todos o sexo masculino da sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia, e com Abraão foram circuncidados todos os da sua casa, tanto os nascidos dessa casa como os comprados de estrangeiros. O Senhor apareceu a Abraão perto do carvalho de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem suas forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até esse servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho, e deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. E então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás deles. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Eita! Por isso, riu consigo mesma quando pensou: depois de estar velha e meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. É muito maneiro que, cara, ele repreendeu Sara ali, mas ele... por que Sara riu? Mas ele não falou assim com ela, ele falou: por que Sara riu? Eu poderia, Deus, fazer alguma coisa impossível? Mas aí ela ficou com medo e falou: não, eu não ri. Aí por causa disso ele olha pra ela e repreende: não negue, você riu. Caraca. Então que a gente, quando Deus falar, não vamos duvidar, não duvidar, né? Mas não vamos duvidar, mas também não vamos contra ele. Se a gente pecou, ele falar que a gente pecou, a gente fala: não, a gente pecou. Porque se a gente for inventar de moda, de inventar alguma fala, tentar argumentar, ele vai falar: não negue, você riu. Caraca. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dela todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e os seus pecados é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nele estão?
Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz da terra? O juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado, a ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrar apenas 40? Insistiu Abraão. E ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. E então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados? E ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? E ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para casa. E infelizmente Deus não encontrou os justos. Spoiler. Os 2 anjos chegaram ao Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade, quando os avistou. Levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meu senhor, por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite. Não. Passaremos a noite na praça. Responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens quando os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a cidade. Chamaram Ló e disseram: onde estão os homens que vieram com a sua casa essa noite? Traga-os para que nós aqui fora, para que temos relações com eles. Ló saiu de sua casa, fechou a porta atrás de si. Ele disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas, que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: esse homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz? Fazeremos com você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Isso é interessante que ele fala que os homens que estavam com Ló feriram, os 2 visitantes, né? Agarraram Ló, puxaram para dentro e feriram os homens. É interessante porque eu pensava que feriram com luz, mas alguns dizem que foram no soco mesmo, tipo, bateram nos homens. É bem interessante isso. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas? Ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. E então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao arraiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui a sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo... Ih, tem uma formiga aqui, meu Deus. Ih, que agonia. Calma aí, me perdi. Não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o seu... Pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida.
Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequenina, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes da cidade e as vegetações. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. E olhou só para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou a cidade da planície, lembrou-se Abraão e tirou. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu a cidade onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas. Ele passou a viver nas montanhas porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas lhe ficaram morando numa caverna. Cara, isso é bizarro, porque eu acho interessante, porque Ló ele fala pro anjo: "Ah, não, quero ir pra Zoar". Só que aí depois ele fica uma caverna, porque ele fica com medo de Zoar. Cara, que doido. Um dia, as suas filhas mais velhas, a filha mais velha disse à mais jovem: "Nosso pai já está velho, e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho a nosso pai, e então nos deitaremos com ele, para preservar sua linhagem." Sei lá fazer voz de mulher. Naquela noite, voz de mulher entre aspas, não tô também julgando como se for. Como se. Meu Deus, hoje em dia eu fico tudo assim, né? Independente, eu não alterar a voz é difícil, né? Não sei lá fazer isso. Naquela noite, deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Misericórdia. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: "Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também essa noite, e você se deitará com ele, para que preservamos a linhagem do nosso pai." Então, outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Misericórdia. Que coisa tenebrosa. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. E este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ammi. Este é o pai dos amonitas de hoje. Misericórdia. Ai, cara. É o famoso, né? Esse versículo dela se deitando com o pai e da manhã olhando pra trás. O pessoal usa pra mostrar que às vezes as pessoas. Deus quer te tirar de Sodoma, de Gomorra e tal. Mas às vezes ela não sai do coração. Então elas saíram de lá, mas continuaram fazendo coisas horríveis como eram feitas na cidade, né? Todo mundo se deitava, qualquer um. E é doido que a Bíblia fala em Apocalipse que o mundo ia ficar pior que Sodoma e Gomorra. E realmente hoje em dia dá pra ver que, pelo menos as notícias, o pessoal tá se deitando com qualquer um. A perversão tá no máximo. Mano, o mundo tá Sodoma e Gomorra total. É demônio em todo lugar. Misericórdia. Mas graças a Deus a gente tem Deus e pode cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à direita. A gente não vai ser atingido. Aleluia.